Papai e mamãe, vocês estão prestando atenção nos seus filhinhos? E tem certeza mesmo? Está certo disso? Não quer pedir ajuda aos universitários? Porque olha só, o número de suicídios entre crianças e adolescentes dobrou em menos de 10 anos. E muitas vezes os sinais que os filhos dão, eles acabam passando desapercebidos pelos pais. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com Santiago Souza, que é psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental. Santiago, bom dia. Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Honra tê-lo aqui conosco. Obrigado pela presença. Tudo certinho? Agradeço pelo convite. Santiago, a gente viu ali especialmente essa ideia de que nos últimos 10 anos, na última década, o número de suicídios tentado ali, ou pelo menos tentativas, dobraram entre essa faixa aí das crianças e dos adolescentes. Alguma razão está explicando esse aumento? Na verdade, o que a gente tem hoje são espaços mais abertos para a gente falar sobre o comportamento suicida em diversas faixas etárias, né? Não só na Antes infância. era completamente proibido também, né? Porque é um tema tabu, né? Então, muitas das vezes, nós não falamos sobre isso. Então, esse espaço que a gente está abrindo aqui agora é um diferencial, né? E a gente tem muito desse espaço enquanto espaço importante para orientação de pais, orientação de pessoas que possam estar passando por os momentos que também pensam em comportamento suicida. Então, quando a gente fala da infância, é muito importante a gente observar essas crianças, né? E muitas das vezes alguns pais pensam que isso não é comum na infância, isso não é comum na adolescência. É como se dissesse assim, eu não preciso me preocupar tanto com isso, porque o menino não vai fazer isso. É o contrário. É o contrário. E nós precisamos nos preocupar com isso. E não é só o comportamento de tristeza, né? Porque muitas vezes a gente vincula o comportamento suicida à tristeza. Aquela pessoa fica mais introspectiva, fica mais recolhida. Esse não é um comportamento que é um comportamento que você consegue... Pode também polarizar isso indo para o lado de extrema euforia também, Isso. né? O menino está agitado, está querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E na infância é muito comum que as crianças elas fiquem mais agitadas, que elas fiquem mais nervosas. E esse é um sinal importante da gente... Até porque uma fase característica também, Santiago, de extravasar essa energia que é própria da criança e do adolescente também, não é? Aí por isso que deve confundir fisiologicamente, né, vamos dizer, com o emocional. Porque a gente vem de uma geração, né, os pais atuais, né, nós pais atuais, a gente vem de uma geração onde foi solicitado que muitas vezes a gente engolisse o choro, que a gente não falasse, que a gente não se expressasse. E a gente tem uma geração que convida a expressão. Hoje, a gente está muito mais abrindo espaços de diálogo, de comunicação com as crianças. E isso abre uma possibilidade que os pais eles precisam ter ferramentas para lidar com essas comunicações. Porque muitas das vezes a gente tem uma criança na escola que diz, eu estou triste, eu não estou vendo, não quero mais brincar disso, não quero mais fazer isso. E aí ela começa a ter mudanças bruscas de comportamento. O pai precisa ter habilidades e ferramentas para poder lidar com essa criança quando ela muda esses comportamentos. A melhor via que a gente entende na psicologia é o diálogo. A gente precisa dialogar com essas crianças. A gente não pode replicar os comportamentos dos nossos pais, que é engolir o choro, que é não se expressar. A gente precisa fazer diferente. A gente precisa ouvir, perguntar o que está acontecendo. Vem de uma briga da escola, o que aconteceu nessa briga? Muitas das vezes os pais invalidam. Você brigou, amanhã você devolve. Ou amanhã esquece que nada disso aconteceu. Muito pelo contrário. Como que você se sentiu nessa briga? Como que você se sentiu frente a esse desentendimento? Nós pais precisamos, e nós profissionais, precisamos dar esse espaço de comunicação para as crianças, para entender se ali tem um comportamento que faz referência a tirar a própria vida ou não. Aí eu fico pensando assim, já que você tocou nesse contraponto aí da criação dos pais de hoje e da criação que eles dão aos seus filhos. Isso. E os pais de hoje fazem parte dessa geração onde lhes fora proposto o quê? Engole o choro, homem não chora, você não tem que falar isso, ou você é sempre corajoso. Dentro disso, essa emoção represada até na vida dos pais atuais, como que ela vai incidir, só para a gente clarear isso aí, dentro desta necessidade do diálogo hoje. Os pais, então, eles não sabem, não porque não aprenderam, a dialogar, porque eles não dialogaram com os pais.
porque eles não podiam ali expressar os seus sentimentos infantis, suas ideias infantis. E essa falta hoje é o que a gente pode colocar como sendo uma causa base desse número, dessa crescente de suicídios? Então, a gente, enquanto profissional da área da saúde, nós temos muito cuidado para estipular determinantes para o comportamento suicida. Não, aí é todo um contexto, mas Todo um essa é uma das principais, dos pais não conseguirem lidar com isso? A gente precisa, para a prevenção do suicídio, abrir espaços de comunicação. Então, assim, não é porque eu não me comuniquei na infância, né, não é porque meus pais não me deram oportunidade de comunicação, que hoje eu, enquanto pai, preciso tolir o meu filho da comunicação. A ideia é que se isso, né, se você não se comunicou, se você não se expressou, você lembra como que era difícil, como é chegar da escola e não poder ser validado. Aí, exatamente esse é o ponto. Não é que tem que continuar replicando, não é? Mas é os pais de hoje entenderem, olha, eu não tive, meu pai não errou, ele errou comigo, não foi porque ele quis errar, ele errou porque eu também não sabia. Era o que era Agora, possível. não é porque ele também não sabia que eu vou continuar não sabendo. Isso. Então, eu vou correr atrás, eu vou entender a linguagem própria do meu filho, eu vou entender o que passa hoje nesse mundo que está diferente do que eu vivi e eu tenho que apertar ali a tecla F5, né? Eu preciso me atualizar. Isso. Essa que é a pegada. Isso. E é importante que os pais façam esse exercício de compreensão dos filhos. Porque muitas das vezes eles vão se expressar nas redes sociais, eles vão se expressar em vários meios de comunicação para dizer o que estão sentindo. E os pais precisam também ser suporte, onde os filhos possam dizer que eu estou sentindo medo, que eu estou me sentindo triste, que eu não estou mais com vontade de fazer as coisas que eu fazia. Então, por exemplo, quando a gente fala de adoecimento na infância, é muito importante que os pais percebam esses sintomas que as crianças começam a expressar dentro de casa. Então, se a criança está mais irritada, se a criança está mais introspectiva. Então, é importante ter esse diálogo. Muitas das vezes a escola dá esse feedback para a família, mas também é importante no ambiente familiar a gente ter essa observação sobre os filhos. Santiago, nós vamos falar sobre essa identificação ali, principalmente dessas emoções aí dos filhos, né? Para que a gente, na verdade, dos sentimentos, né? Aí deles aí, para a gente poder compreender melhor o universo deles. Vamos dar um pulinho ali no nosso outro espaço. Gente, eu estou falando aqui agora com o Santiago Souza, que é psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje está nos falando sobre a necessidade de prestar muita atenção ali no comportamento dos filhos. E isso, para nós, de fato, é vital. Sim. Agora, Santiago, quando se fala, por exemplo, nessa questão dos pais entenderem, lerem os filhos, tem que cair aquele problema, a gente já tem que derrubar essa barreira chamada tempo. Isso, e é importante que a gente também vença outra barreira, que são os estereótipos, né? Aquilo que é comum a gente vincular um comportamento de uma criança que pode estar passando por uma crise, pode estar passando por um momento onde as cognições, os pensamentos suicidas estão presentes. Então, por exemplo, é muito comum a gente pensar que essa criança aqui é uma criança que a gente precisa se preocupar. Não estou dizendo que não é para se preocupar com essa criança, é para se preocupar sim com essa criança, tá? Então, se a criança está apresentando comportamento de tristeza, comportamento de introspecção, nós precisamos ficar atentos a essas crianças. E aí estabelecer diálogo com essas crianças. O que está acontecendo com você, como é que está a rotina da escola, como que está a percepção desse ambiente familiar. Mas também é importante que nós, enquanto profissionais da saúde e pais, a gente também precisa se preocupar com essas crianças aqui. Então, não quer dizer que a criança está sorrindo, ela está interagindo, que ela não possa estar passando por um momento de dificuldade que é preciso uma atenção dos pais. Porque talvez esse sorriso aqui seja a máscara, por exemplo, para o problema, para ela não ter também uma dificuldade com os pais, talvez diante de possíveis cobranças. E é também importante os pais pensarem como que eles lidam com esses dois momentos, né? Quando a criança está sorrindo e quando a criança está triste, né? Muitas das vezes a gente recebe muito bem a criança quando ela está sorrindo e quando ela está triste, ou com raiva ou introspectiva, a gente não abre espaço para diálogo para essa criança. A leitura, então, o que a criança faz é, eu vou chegar para o meu pai rindo, porque aí eu vou ser sempre bem aceito, eu estou sempre tranquilo. O que, para mim, vai ser uma máscara.
Aí eu não vou falar sobre o problema, eu não vou falar porque o bullying que eu sofri lá na escola, que o puxão de cabelo que eu ganhei, que a maldade que fizeram comigo. Eu não vou falar com ele, porque se eu falar, aí eu vou ter grandes problemas. Então eu chego em casa, papai, como foi? Filhão, como é que foi o dia da escola? Foi super bem, pai, foi top de bola, foi maravilhoso, sensacional. Ah, então tá bom. Ufa, me safei. Seria mais ou menos assim? Isso, porque aí a criança ela tem essa capacidade de ler esse ambiente também, de perceber como que ela é recebida. Então, se ela é recebida quando ela apresenta comportamento de tristeza, introspecção, problemas que ela está vivendo lá na escola ou em outros ambientes, e o pai é punitivo, né? O pai agride, o pai exorta. Então, é muito importante que a gente tenha uma visão que essa criança, né, tanto quando ela está feliz, ou quando ela está triste, ou quando ela está introspectiva, nós precisamos ter, ou com raiva, nós precisamos ter uma atenção maior. Então, o que eu poderia sugerir é, independente da expressão, né, independente do sentimento que o seu filho expressa, é importante ampliar os canais de comunicação dentro do ambiente familiar. Porque você falou ali sobre a questão da validação desses sentimentos infantis, né? Isso. Até porque também, se o pai é muito punitivo, muito insensível, talvez, gere também essa ideia de que o menino sofreu alguma coisa na escola, no grupo de amigos, é como se o pai também já projetasse uma sentença, um valor de juízo ali sobre aquele filho, falasse, o que você fez de errado? A culpa é sua, então foi você que é o responsável. Também tem esse lado, né, da criança sempre achar que ela que é a culpada de tudo. E a validação ela é importante porque a gente trabalha isso na psicologia enquanto regulação emocional. Então, é aceitar a emoção da criança e que a criança aprenda a lidar com suas emoções. A gente não consegue excluir a tristeza da nossa vida. A tristeza ela vai sempre existir na nossa vida, assim como a alegria também vai existir. O que a gente precisa é aprender a lidar com os momentos de tristeza e com os nossos momentos de alegria. A criança também ela tem essa capacidade de aprender a lidar quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, quando eu estou com medo. Então, a ideia dos pais é ensinar as crianças a aprender a lidar com isso. A gente não vai eliminar da vida dos nossos filhos tristeza, raiva. Mas aí é que está também um grande aspecto aí que eu pergunto para você, Santiago. A questão, assim, a gente tem aquelas emoções, vamos dizer, básicas. E elas, normalmente, por uma falta de educação, a gente confunde, mistura e, às vezes, coloca tudo numa determinada conta que não é. Uma criança sofreu uma decepção com o pai. Olha, eu vou te levar ao jogo do galo doido. Aí aconteceu que o pai ficou preso no trabalho e o chefe pediu para desenvolver uma tarefa, o pai não chegou a tempo de levar a criança para o estádio de futebol. Aí o menino, ele vai ficar com raiva, mas a conta vai ser a da tristeza, porque aí pode ser que a mamãe chegue, ou até mesmo o pai, posteriormente, fica triste com o papai, não, você precisa de entender que o meu trabalho me exigiu isso. Não é tristeza só, talvez a maior parte desse sentimento dessa emoção foi de raiva. Isso também os pais precisam ter um tatozinho melhor, não é? A gente precisa aprender a não colocar as nossas emoções nos filhos, né? Então, o que você acha que ele está sentindo, esse é um exercício errado. Até para perguntar, Você precisa ouvir o que ele sentiu. Então, o fato de eu não ter te levado no jogo, o fato de eu não ter cumprido aquilo que eu te prometi, o que você sentiu a partir disso? O filho vai poder te dizer, eu fiquei com raiva, eu fiquei chateado, eu fiquei triste porque você não cumpriu o que você falou comigo e priorizou o seu trabalho. Aí o pai vai poder expressar o que houve. Mas o filho também é livre para poder expressar o que sente a partir disso. Até para amadurecer esse tipo de sentimento ali que vai ser gerado ali. Para poder até gerar resiliência naquele filho, a superação. Porque o pai talvez, de fato, não fez por maldade. O pai fez porque o chefe pediu lá, ele atrasou, por exemplo. Sim. E isso, para o filho, ele também precisa de entender, embora tenha sido uma promessa não cumprida. Sim. Que aí a gente vai também para o outro lado. Aquela promessa feita ao filho, ela tem que ser cumprida também, né? O filho tem que perceber também, ao menos, o esforço para cumprimento disso, até dentro do que é proposto
no ciclo familiar, né? E a gente também tem que pensar muito na nossa regulação emocional, né? O pai tem que pensar na regulação emocional dele para lidar com os filhos. Às vezes, realmente vão ter compromissos e promessas que a gente não vai dar conta de cumprir. Exatamente. E não tem problema não cumprir. O problema é a gente não assumir o que aconteceu para que aquilo não fosse cumprido. Então, se o pai fez uma promessa de ir no jogo e não conseguiu cumprir, não tem problema assumir isso. Tá? Não tem problema dizer, olha, não foi possível, estava no trabalho. O problema é quando o pai coloca uma outra desculpa ou mascara. Até porque isso também é um ensinamento, né? Sim. É um ensinamento de assumir falhas, erros, Sim. independentemente do tanto da responsabilidade cabida a cada parte ali. Não é isso? E aí ensina também, de uma outra forma, o filho a lidar, por exemplo, com erro, ensina o filho a lidar com situações que eu não vou cumprir também, situações que talvez eu não vou dar conta, e ensina uma via de diálogo, de comunicação, de expressão. Então, isso a gente já vê e observa assim, já desde ter a infância, desde ali a primeira infância, onde a gente já vai lidar com todos esses cortes na vida dos filhos, né? As fases de cada um, da fase oral para anal, fálica e assim sucessivamente. Dentro desse contexto, a gente já passando um pouquinho ali para a adolescência, essa incidência aqui de suicídios que a gente começou falando, Santiago, ela tem uma maior prevalência, né? Já tem esse aumento significativo na questão das meninas. Fala pra gente. A gente tem no contexto, né, trazendo aí para o sexo feminino, as meninas elas fazem mais tentativas de suicídio do que os meninos. É isso que as nossas pesquisas têm mostrado, tá? Que no sexo feminino a gente tem mais tentativas de suicídio do que o suicídio consumado, que seria aí no sexo masculino, tá? Muitas das vezes, pensando aí pelos métodos utilizados, a gente tem mais tentativas do sexo feminino. Mas é importante observar que na fase da adolescência a gente tem um comportamento que a gente chama de efeito Werther, né? Que é um comportamento onde a gente tem muitas das vezes uma imitação, né? Uma repercussão inadequada do comportamento suicida que leva alguns adolescentes a se identificarem. Então a gente tem pelo Ministério da Saúde algumas recomendações de como falar, de como comunicar suicídio, de como reportar suicídio, que isso é extremamente importante. Pensando nos novos meios de comunicação hoje, cada um de nós transmite informação de uma forma hoje. Então, através do WhatsApp, através de outras redes sociais, a gente está levando a comunicação. E muitas das vezes, um adolescente recebe uma mensagem de um outro adolescente que se matou. E aí eles podem, muitas das vezes, não estou dizendo que isso é sempre, mas podem ter um pareamento de informação. Então, estou passando por uma situação, por um momento parecido com aquele, e aí tem uma informação vinculada de forma inadequada, o adolescente pode se identificar com aquela reportagem. Lógico, nós temos diversos fatores que se somam para uma tentativa, só que esse pode ser um dos fatores. Então, é muito importante a gente ter pareamento, né? Essa identificação, né? É muito importante a gente ter um cuidado ao transmitir informação. Então, como a gente está fazendo aqui hoje, é levar informações de como as pessoas podem procurar ajuda. Então, a gente tem, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um centro voluntário que as pessoas podem procurar. A gente tem a ajuda de profissionais, né, psicólogo, psiquiatra, que pode ser procurado. E hoje está muito à mão, não é, Santiago? Está muito acessível a busca e até a acessibilidade ao profissional, ao psicólogo, ao psicanalista, ao psiquiatra. Tudo isso está muito acessível, até mesmo porque o olhar da escola em parceria já aponta, então é ficar atento a esse contexto. E se você percebe algum comportamento, uma mudança brusca de comportamento do seu filho, ou você tem percebido de um sobrinho, é muito importante que você faça esse encaminhamento, porque a gente também tem um preconceito, às vezes, de procurar profissionais da saúde para falar sobre dificuldades que a gente está vivendo no contexto familiar. Então é importante que os pais procurem ajuda de profissionais para lidar. Então não tentem ficar adivinhando o que está acontecendo. Procure um profissional que vai poder te orientar. E também não caia naquelas regras em termos de prática do dia a dia. Não, é assim mesmo. Adolescência, a menina é complicada, e fica lá, vira aquele bicho do mato, vai lá, fica enfordado lá no quarto e entra. Não é isso também, porque cada um é cada um. Isso, e é importante que a gente
tem a sensibilidade de perceber quando esse adolescente, quando essa criança que está dentro da minha casa, ela muda de comportamento. Porque uma coisa muito comum que acontece, e a gente recebe isso muito dos pais, é uma culpa quando o filho faz uma tentativa ou quando o filho aí se mata, né? Então, para a gente não cair nessa questão da culpa, não cair nesse sentimento, é importante que a gente procure ajuda, que a gente procure profissionais que possam auxiliar com orientação sobre esses quadros. Agora, Santiago, nós estamos aí já adentrando aí o mês de abril, né? Já temos aí um quarto do ano aí já sendo cumprido. Existe uma sazonalidade para essas ocorrências? Porque normalmente é dentro do período escolar, né? Agora, tem alguma outra que identifique um pouquinho mais, um tempo mais propício, assim? Nós temos, de novo, né, muito cuidado em falar de determinantes, né? Então a gente tem vários fatores que podem contribuir. Nós temos épocas do ano que esse comportamento acontece mais. Então, final do ano, né, algumas datas comemorativas, a gente tem uma incidência maior desse comportamento. Só que isso vai depender muito de região para região, de país para país, para a gente ter essa expressão desse comportamento. Mas acaba que dentro do contexto ali, existe esses períodos de maiores picos, né? Existe. E aí a gente também tem que pensar o quanto que, por exemplo, tem épocas do ano que vão remeter a sentimentos, a emoções, que muitas das vezes essas pessoas elas não dão conta de lidar com esses momentos. Por exemplo, considerando o calendário escolar, o menino já sabendo que vai tomar bomba lá no final do ano, que a chapa vai ferver pro lado dele, ele pode ter dificuldade de lidar com as suas emoções. Com a questão do final do ano. E aí a dificuldade de lidar com as emoções pode aparecer como estratégia alguns pensamentos, como os pensamentos suicidas. Aí a gente pode pensar algum tempo assim, talvez de uma morte de alguém que passou, que ele viveu, aquilo ali também para ele... Tem que ficar muito atento, né? Tem que ficar muito atento e também quando esse comportamento acontece dentro da escola, né? O que a gente percebe muitas das vezes é que quando esse comportamento acontece na escola ou acontece com um colega da escola, muitas das vezes os professores, diretores têm a conduta de não falar sobre isso, né? E aí fica no imaginário da criança o que aconteceu com o meu colega, por que ele fez isso, e aí não se conversa abertamente. Então não abre uma possibilidade da criança aprender a lidar com as suas emoções. E até mesmo comunicar o que é. Né? Além de aprender, ela comunicar para ter aquela troca. Se acontecer comigo também, eu vou poder procurar ajuda. A ideia é que a escola, ela também possibilite espaços de comunicação. Porque se a criança estiver passando por pensamentos como esse, ele tem que ter um espaço para dizer. Porque se fica só com ele, a ideia é que gere uma espiral de pensamentos. E cada vez essa espiral ele cresce mais, se torna mais intenso, até que a criança não dá conta de lidar com isso. Santiago, a gente precisa de ir para o intervalo, mas eu ainda quero fazer uma pergunta para a gente poder estar... dando rumos finais aqui à nossa prosa. E hoje, redes sociais, principalmente nessa faixa etária aí de 13, que já se inicia, né, até os acessos, não por prática, mas por regulamentação, uma rede social aí para você ter uma conta a partir de 13 anos. Então, considerando isso. E essa fase de incidência aí, o quanto que as redes sociais hoje podem e estão contribuindo e os cuidados dos pais com. Como eu disse, é muito importante tomar cuidado com isso que a gente chama de efeito Werther, né? Que é esse comportamento suicida quando ele começa a acontecer em massa, né? Que ele vem muito dessa ideia onde o adolescente ele pode se identificar com outros comportamentos. Então é muito importante que o pai monitore, é muito importante que o pai saiba em quais redes sociais esse filho está frequentando, porque nós temos comunidades que são comunidades que em vez de prevenir o suicídio, elas estimulam o comportamento suicida. É crime, então é muito importante considerar isso também, que é crime incitar o comportamento suicida. Então, se você sabe de alguém, se você está vendo alguém, se você participa de uma comunidade, é importante denunciar essa comunidade para que a gente não tenha outros comportamentos suicidas acontecendo. Então, os pais, eles precisam monitorar a rede social para a gente garantir que você conheça onde seu filho está caminhando, onde seu filho está frequentando enquanto rede social. Porque no YouTube, né, e em vários outros canais, a gente tem muitos canais que podem facilitar, né? Podem trazer a classificação aí de métodos, pode falar sobre métodos, e esse não é o objetivo. E esse tipo de mecanismo está cada vez mais aberto, mais explícito
né? E mais acessível aos meninos. Sim, e é importante que os pais tenham esse monitoramento junto com os filhos. Então, que converse sobre rede social também. Igual a gente está dizendo que é importante conversar sobre as emoções, conversar sobre o que está passando pela cabeça das crianças, também é importante conversar sobre rede social. Então, a gente teve aí alguns filmes, algumas séries que tratavam sobre esse tema, e aí o que os pais faziam era proibir. Você não vai assistir. Esse não é a via correta, né? A via é perguntar o porquê que você quer assistir. É a famosa política de redução de danos, né? Isso. E aí assistir juntos. O que eu oriento é, se está passando um filme, se está passando uma série que todo mundo está assistindo, assista junto, porque você vai poder fazer um monitoramento do que essa criança está assistindo. Até por ações e reações da criança ou do adolescente ali, diante do exposto. Isso. E a gente sabe que hoje, se você não assiste na sua casa, ele vai assistir em outro momento, em outro... Se não é no seu telefone, é no telefone do colega, então é importante que você faça essa orientação próxima. Os meus filhos me trazem um relato assim de amigos que eles têm, que os pais falaram, vocês só vão ter telefone celular a partir dos 15 anos de idade. Só que esses amigos que estão ali, eles manuseiam melhor do que os donos lá, porque eles pedem o celular, deixa eu ver. E o menino deixa, não vai ter aquela, porque seu pai não deixa, eu também não vou deixar. Menino não tem disso, né? Então vai e deixa, a coisa acontece. Ou seja, é proibido em casa, está tudo certo. Mas na rua está mentindo e o pai está achando que está tudo certo. Tem que ficar de olho também. Tem que ficar muito de olho e é importante que tenha esse diálogo, né? E que a criança ela não se sinta invadida, que ela não se sinta punida através de um telefone. Então é importante que os pais abram esse espaço de diálogo, porque independente da situação, é importante que o pai faça esse monitoramento. Santiago, nós precisamos de encerrar, mas só uma perguntinha rapidíssima aqui, contando com o seu poder de síntese. Vale em casa a gente colocar esse humorômetro ali para os meninos ali, para eles falarem, para a gente começar a entender, ser um princípio dessa didática? Vale a gente conversar sobre emoção. Então a internet está cheia aí de vídeos, está cheia de exercícios, de carinhas de emoção que a gente pode conversar sobre os filhos, sobre as emoções. Gente, Santiago Souza, que é psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e nos deu essa aula, esse show aqui, falando aí sobre como entender, pensar, ler o seu filho. Santiago, grande honra. Eu que agradeço. Obrigado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.